Oi, vocês estão bem? Amém, graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui, tem tempo que eu não venho pregar no domingo. E quando o Fábio mandou pra gente os textos que seriam pregados, os textos que a gente faria nessa série, ressuscitou notícias da vida que venceu a morte. Eu vi lá de cara assim, Caminho de Emaús. Eu falei, esse é meu, que eu mais gosto. Aí já colocou o Rodrigo. Aí eu perdi meu texto. E aí ele foi proposto para que eu falasse sobre o texto de hoje e sobre esse personagem que eu gosto muito, conhecido como homem sem fé, pai dos incrédulos, ou pai daqueles que duvidam. Eu queria conversar hoje com vocês sobre uma história de Tomé. E convido a abrirem o texto em João, capítulo 20, a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Essa é uma das grandes perguntas que eu vou levar para o céu. Tomé, onde é que você estava? Todo mundo reunido. Onde é que você estava, Tomé? O que você foi fazer, cara? Estava todo mundo lá no momento. Quando eu era criança, eu estudei em 2 escolas que davam lanche. E aí é uma coisa, assim, uma sina, que se você não vai, é o dia do seu lanche preferido. Meu lanche preferido era bolacha e Toddy. Porque tinha dia que era macarrão, tinha feijão, arroz, ovo. E aí o dia que eu não ia, era... Mas continuando. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Eu vou repetir esse versículo. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A gente precisa ler alguns textos e entender o contexto ou até mesmo o panorama desse livro como um todo. E João é um dos evangelhos que a gente precisa entender isso. Diferente dos outros evangelhos, conhecidos como os evangelhos sinóticos, João tem uma característica muito especial. Enquanto nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você tem lá a história sendo contada, Jesus nasce, Jesus ele começa a fazer os seus milagres. Em Lucas tem relatos desde Maria, Isabel. Mas aí em João começa de um jeito totalmente diferente. João começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você fala assim: João, isso é muito ruim de começar uma história, né? Não tem nem era uma vez, né? Ele já começa dando um tanto de conceito, como assim o verbo e tudo. João, ele tem uma preocupação muito, muito especial. João está vivendo um tempo onde uma heresia surge na igreja, e essa heresia ela diz respeito a um pensamento filosófico grego que é essa separação, esse gnosticismo que se chama, que é essa separação entre
aquilo que é matéria, aquilo que é carnal, aquilo que é tocável, isso não é bom. Mas aquilo que é razão, aquilo que é transcendente, aquilo que é metafísico, aquilo que é espiritual, como a gente diz, isso é bom. Mas daqui da terra, tudo isso aqui é passageiro, não é bom. Daqui do céu, as coisas é boa. Então começou a surgir uma ideia de que Jesus, na verdade, foi um homem que o Espírito de Deus esteve sobre ele, e o Espírito de Deus que estava sobre ele agiu, viveu e tudo, e depois se retirou. Porque era inconcebível pensar que Deus pudesse se tornar ser humano. E é por isso que João começa dizendo que Jesus não foi uma ideia criada por Deus em algum momento, que ele estava lá desde o começo e que inclusive ele era Deus. O verbo é Deus. E vai dizer que é a maior expressão. Então João começa o seu capítulo, o primeiro capítulo de João assim. E aqui nesse texto que a gente está lendo, ele é o final de João. E calma, eu sei que tem um capítulo 21 depois. Mas quando você vai ler o texto, e os teólogos concordam com isso, é como se João tivesse encerrado ali no capítulo 20. Você vê que esse final que a gente lê, ele fala, eu escrevi o meu livro, escrevi esse livro para isso, para que vocês creiam, este é o propósito do livro. E depois, o capítulo 21 é como se ele tivesse, lembrei de uma história aqui. Não, a história não pode ficar... Mas não era digitado, né? Não dava para apagar ou colocar setinha no meio e continuar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no final. Então, o capítulo 21 de João, ele provavelmente, ele é um acréscimo, mas João está encerrando. E João está encerrando, inclusive, da maneira como ele começa. Ele começa primeiro ele dizendo um conceito que Jesus é Deus, e agora ele finaliza isso com uma narrativa, e com esse personagem, Tomé. E eu gosto muito do Tomé, porque o Tomé é esse cara que fala assim, não acredito. Tá bom, não importa. Vocês podem ter vivido isso aí. Eu não vou viver. Mas antes da gente chegar em Tomé, eu queria voltar o texto e se a gente vê, ele repete algumas coisas. Outra coisa interessante quando você for ler um texto bíblico. Quando as coisas se repetem, é uma forma de que, preste atenção. Quando conta uma coisa 2, 3 vezes, presta atenção. A repetição, principalmente nesse tempo, para os judeus, ela tem uma característica literária de que é de mostrar que uma coisa é importante. Inclusive, curiosidades, não desse texto de hoje, mas quando diz 3 vezes a mesma coisa, é como se quisesse colocar, tipo assim, no aumentativo, santo, 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 é como se quisesse, santão, mas acho que ia ficar feio, né, falar assim, santão, não, aí você coloca santo, santo, santo é o Senhor, que colocar santão é o Senhor não ia ficar legal, mas tem essa característica. Jesus faz isso com algumas parábolas, ele conta histórias parecidas para dar uma ênfase. E aí você tem em João, os discípulos trancados, essa é uma coisa interessante do texto. Jesus chega, os discípulos estão trancados, com medo, e Jesus fala, paz esteja com vocês. Eu fico pensando nessas narrativas assim, pensando, Jesus, mas paz, assim, a galera acabou de te matar, e você vem com esse papo de paz esteja com a gente? A gente teve que fugir. A gente está com medo da galera vir matar e o Senhor vem com papo de paz. Como assim paz esteja... Você não está entendendo o que está acontecendo lá fora? A galera está atrás da gente. Deu ruim. Mas Jesus ele traz esse conceito de paz que às vezes é diferente daquilo que a gente pensa como paz. A gente pensa paz, essa ausência de conflitos. A gente pensa paz enquanto está tudo bem. E quando a gente vai para os textos bíblicos, e principalmente em Jesus, em Paulo também isso vai acontecer, mas esse conceito de paz tem muito mais a ver com o estado de você saber quem você é, quem você serve, que independente dos conflitos, a gente encontra paz. Viver uma vida com Jesus é perceber que no meio de tantos e tantos conflitos existe uma paz que não ignora esses conflitos, não faz com que a gente fuja deles, não faz com que a gente seja indiferente a esses conflitos, mas a gente vive com o coração em paz, porque essa ideia de tirar a paz do nosso coração e viver de uma forma que a gente fique preso somente às coisas ruins, ela tira da gente essa paz de saber que existe um Deus, e existe um Deus que se tornou homem, e que mesmo com uma vida toda conturbada, cheia de conflitos, oferece, viveu e traz para a gente uma noção de paz. Que paz é estar em paz com Deus. E ele faz isso com a gente.
Ele traz uma vida, uma proposta de que a gente viva em paz com Deus, independente desses vários conflitos. E aí o texto diz que eles estão com medo dos judeus, mas que o texto continua. E depois vai dizer que eles ficam alegres. Alegres quando eles percebem que Jesus está vivo. O ressurreto, ele tem esse negócio de cativar a gente que no meio do medo, no meio do conflito, ele traz paz e ele alegra o nosso coração. E é difícil porque a gente tem essa tendência de quando as coisas estão ruins, a gente reforça aquilo que é ruim. A gente ora por aqueles que estão doentes. A gente ora pelas tragédias que acontecem no mundo. A gente vive, a gente sente. E paz não é esse sentimento que está em outro lugar. Está no meio daquilo ali. A felicidade está no meio... E a vida é essa confusão. De no meio de uma tristeza, de uma pobreza, de uma desgraça, a gente ter um momento de alegria. No meio de uma tragédia, a gente conseguir ter um sinal, uma fagulha de esperança. Ou de ser essa alegria e essa fagulha de esperança. Eu fiquei... Um prédio caiu em São Paulo, no Largo da Batata, alguns anos atrás. E a gente fez algumas intervenções lá. E tinha várias crianças que perderam as casas. Era uma ocupação. E eu lembro que a gente brincava. E eu vou te falar que eu tenho poucas memórias de crianças tão alegres brincando. Mas no meio de uma tragédia, sem casa. E eu fico pensando que a gente precisa aprender a ser um pouco assim. Não é ignorar as coisas ruins que acontecem, mas é conseguir achar uma brincadeira, um jeito de sorrir, de viver no meio dessa confusão. E Jesus é essa forma de, no meio de um caos, chegar para os discípulos e dizer: paz esteja com vocês. E de que a presença dele ali traz alegria. A gente devia aprender a ser mais assim. Quando a gente vai na casa dos outros, tudo bem que a gente não atravessa as paredes. Mas devia levar mais alegria e paz. Às vezes a gente vai e leva conflito e dor. Mas Jesus tinha essa habilidade de ir na casa de alguém e levar paz e alegria. E aí João, ele relata uma coisa que nos outros evangelhos aparece no Pai Nosso. Eu vou brincar como se fosse o Pai Nosso do João. Mas bem rapidinho ali, Jesus chega e fala assim, ó: perdoem os pecados, porque aí vocês vão ser perdoados. Na semana passada, nos jovens, a gente conversou sobre oração. E a gente estava falando sobre como que orar o Pai Nosso, muitas vezes é uma hipocrisia assim, da nossa parte. Porque orar o Pai Nosso é difícil, gente. Você chegar no final de uma oração e falar assim para Deus: Deus, perdoa os nossos pecados como a gente perdoa. Eu fico pensando assim, a oração mó bonita e no final você... E o Pai Nosso se tornou uma oração meio banal, porque a gente ora de uma forma... Quem joga bola tem que orar lá. Eu lembro que quando a gente fazia parte da escolinha de futebol, a gente ia lá e tinha quem era crente, evangélico, orava o Pai Nosso, e depois na Ave Maria, metade parava e só metade continuava, mas o Pai Nosso todo mundo ora. E a gente vai lá e fala: perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como a gente perdoa quem nos tem ofendido. E João vai dizer que Jesus fala isso. E vocês aprendam a perdoar. Quem vocês vão ser perdoados? Mas se vocês não aprenderem a perdoar, vocês não vão ser perdoados, não. Continuando o texto. Agora a gente termina essa parte da introdução para a gente chegar em Tomé, que é... Tomé, esse cara que eu não sei onde estava, que compromisso é esse, que era mais importante do que estar ali com todo mundo, uma notícia acontecendo. E aí Tomé chega, encontra a galera, eu fico imaginando, minha cabeça ela viaja muito assim nas narrativas. Tomé chegando: e aí pessoal, como é que tá, tal? Aí o pessoal: Tomé, você não acredita. Cara, a gente viu Jesus aí, Tomé. Nada. Papo, eu vi ele lá, morreu, todo mundo tá falando disso. Não, Tomé, ele apareceu pra gente. E ele falou pra gente tocar as feridas, pra gente ver aqui. Tomé, ele apareceu, ele tá vivo. Aí Tomé, aquele cara assim, bem bruto, fala assim: não acredito não. Mas tá todo mundo, Tomé, tem os 11 aqui, tem as mulheres, tá todo mundo dizendo pra você: a gente viu, irmão. Não acredito, o problema é seu. Eu só acredito. E se eu ver não? Eu tenho que tocar. Eu acho que assim, eu ia ficar bem bolado. Porque eu ia ficar assim: gente, não é possível, eu perdi o evento.
Como assim? Ninguém me avisou, eu não marquei na agenda. Jesus, eu passei 3 anos aí caminhando com você, você podia pelo menos passar rapidão e falar, Tomé, estou indo lá encontrar com o pessoal, mas o Senhor aparece e aí eu fico pensando nos outros 7 dias, porque demorou 7 dias. Aí Tomé chegando, né, galera? Tomé, e aí, você acreditou? Agora você tá... Não, ainda não. Outro dia, aí Tomé vem. E aí, Tomé, a gente já te falou, mano, ele apareceu. Não acredito, cara. Pedro, deixa de ser chato, mano. Tudo bem, você acha aí que você subiu lá no monte com ele? Tudo bem, eu não acredito. Aí João, acho que João é aquele cara mais calmo. Tomé, vem aqui. Tomé, ele apareceu, cara. Acredita na gente, a gente não ia mentir pra você, a gente não ia... Fake news não chegou ainda, assim. A gente tá aqui no papo reto. Não acredito, João, não importa. E aí Tomé vive esses dias, esses 7 dias, né, uma semana, e Jesus resolve aparecer de novo. Mesmo ambiente, portas fechadas, Jesus chega, não sei lá como é que ele faz isso, porque o corpo ressurreto de Jesus é um mistério. Porque você toca, mas ao mesmo tempo ele atravessa a parede. Ele caminha com os discípulos de Emaús, mas ninguém o reconhece, e ele reconhece quando ele parte o pão. Ele aparece para Maria, mas ela acha que é um jardineiro, ninguém sabe. E se alguém chegasse e falar, eu vou explicar aqui como é que era esse corpo. Desconfie, porque não tem como, é um mistério o que acontecia com esse corpo ressurreto de Jesus. Mas o fato é que ele atravessava a parede e que dava para tocar. E aí, ele aparece. E eu fico pensando, que Jesus ele aparece, ele vai direto assim em Tomé e fala, Tomé, vambora, mano, tô cheio de coisa pra fazer, tem que preparar lá em cima, mas eu tenho uns dias aqui a mais, tô na correria aqui, eu vou ficar um tempão fora, mas eu vou voltar, mas eu tenho tanta coisa pra resolver. Então vai, Tomé, toca aí, aqui, ó, vai, o que você quer fazer? E eu fico pensando como que Jesus, numa linguagem bem jovem assim, como que Jesus é massa. Porque Jesus, ele tem uma preocupação com Tomé, ele não olha pra gente como se a gente fosse um bolo, não soubesse o nome de cada um. Como se não soubesse a crise, a dor, o que cada um vive. E aí ele olha e ele fala assim, gente, 7 dias deu, né? Eu vou lá. Acho que deu tempo Tomé ter as crises dele, resolver algumas coisas, eu vou lá. E aí ele chega para Tomé e ele já chega e fala assim, Tomé, tá aqui. Uma coisa que se repete é que as portas estão fechadas de novo. E tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Pagola, e ele vai dizer que os seguidores de Jesus, eles são chamados a continuar um eterno diálogo de Deus com o ser humano. A promessa do Espírito, o dia de Pentecostes, ainda não tinha chegado, mas a gente vê que no outro texto Jesus soprou o Espírito. Ainda não era a promessa, mas eu acho que como uma forma de ânimo aí, assim, ó, vou soprar um pouquinho aqui, vai chegar o dia que vai vir. Mas uma coisa que mostra pra gente que essa promessa ainda viria é que naquele momento as portas estão fechadas. A presença de Jesus, ela tem que fazer com que a gente queira abrir as portas. Com que a gente queira levar isso. Não dá pra gente se trancar, não dá pra gente ser um povo que vive com medo do que está lá fora. A nossa fase aqui desses discípulos já passou. A gente já chega no momento onde Jesus fala assim, abre essas portas e vai. Vai manifestar quem eu sou. O Cristo vivo, vai, não dá para trancar a porta mais não, gente. Medo, paz, vai. A porta fechada, ela é muito simbólica de um povo que quer viver com medo e tem medo do que está lá fora. Esquece que maior do que qualquer coisa que pode estar lá fora é esse Cristo, que entra, que atravessa, que toca, que sopra o Espírito. A primeira coisa que essa experiência de Tomé me ensina, e ensina pra gente, é que Deus, em Jesus, não é um Deus que a gente convence através da razão. É um Deus que a gente experimenta. É um Deus que a gente vive. Às vezes a gente pode achar uma arrogância de Tomé, dizer, eu quero viver. Não adianta. Não adianta você me contar a sua experiência. Eu quero viver a minha. A experiência serve para aquecer o coração, para dar testemunho, mas o encontro ele tem que ser uma experiência pessoal. Como pastor de nova geração, uma coisa que
que a gente vive muito é essa dor, essa agonia que os pais têm de querer que os filhos sigam um caminho e tenham uma vivência, uma caminhada com Jesus. E eu sei que os pais sentem de verdade isso, mas os filhos de vocês, eles vão precisar viver uma experiência pessoal deles. Vocês podem viver os maiores milagres, as maiores experiências, mas cada um precisa viver a sua experiência e cada experiência é diferente. Não adianta a gente pensar que quando a gente for evangelizar alguém, a gente vai ter o melhor método de evangelização. E às vezes a gente tem isso. A melhor forma de convencer. E aí a gente parece que entra em uma batalha com outra pessoa. Se tem uma coisa que eu acho ridícula é quando o crente quer discutir com o ateu e convencer o ateu através de argumentos de que vai provar e acha que o cara vai se converter ali. Você só vai ser chato. Viver uma experiência com Deus precisa ser algo subjetivo, que aquela pessoa vai viver, porque só Deus sabe o que ela vive no coração dela. E a forma como ela vai se encontrar com Deus e a experiência que ela vai viver pode ser totalmente diferente da sua experiência. Se a gente parar aqui para contar da forma como a gente se converteu, vai ser totalmente diferente. Talvez gente que viveu na igreja, gente que viveu aqui, mas é diferente. Tem um jovem aqui da igreja que eu gosto demais dele. Ele, para mim, é uma frase excelente que ele falava. Ele não acreditava em Jesus, ele não acreditava em Deus. E a gente vinha aqui e pregava, ele vinha com a namorada dele, e aí ele chegava depois e falava assim, cara, eu gostei demais do que você falou. Aí eu falava, pô, obrigado. Aquela coisa crente, né? Você não vai se vangloriar e fala, glória a Deus. E ele fala assim, eu só não acredito, mas foi muito legal o que você falou. Não adiantava eu tentar convencê-lo através de um argumento que ele falar, isso foi legal, foi muito bom o que você falou. Mas eu não vivi a minha experiência, então assim, talvez eu pegue isso e aplique em alguns momentos da minha vida. Hoje ele viveu uma experiência com Deus e ele conta sobre isso e ele diz, eu sou seguidor de Jesus. Mas não foi os nossos argumentos e a forma como a gente tentou convencê-lo. Foi uma experiência que ele viveu em comunidade, ele viveu com Cristo vivo, com Jesus vivo, através da comunidade, através de experiências pessoais dele, mas ele viveu a experiência e hoje ele pode dizer, eu caminho com esse Deus. Eu toquei. Não da forma que Tomé, mas eu toquei, eu experimentei. Eu tive a minha experiência de um Deus que encontrou comigo no mundo que eu estou, não no mundo metafísico, mas encontrou comigo aqui onde eu estou. E essa experiência de Tomé ensina para a gente que a gente precisa viver as nossas experiências com Deus. Eu posso ler os livros dos missionários que fizeram história, mas se eu não vivo a minha experiência, eu vou ser um cara que sabe muito sobre Deus, mas que não vivi uma experiência com Ele. A gente no Ocidente tem uma cabeça que ela funciona muito por racionalizar as coisas. Tem até uma história que se conta, eu acho que eu já contei aqui, mas diz que se você for comprar um carro aqui no Ocidente, você vai chegar lá para comprar um carro, e aí você vai chegar lá na Azul, do Rubens, lá e falar assim, ó, como é que é aí para comprar esse carro aí? O que você tem a dizer sobre esse carro? Se você tiver dúvida, pergunta para a Júlia sabe tudo de carro. Ela fala, esse aqui tem tantos cilindros, faz tanto, quantos cavalos, vai falando, tem um banco com isso aqui, tem um motor que funciona assim, não sei quantos tempos e tal. Aí disse que se na cultura oriental você for chegar e perguntar assim, e esse carro aí, o que você tem? Estou querendo comprar esse carro. O cara vai te entregar a chave, vai falar assim, vai lá e anda. Vai lá, dá uma volta nele, depois você vem aqui e fala o que você achou. A gente precisa entender que a vida e a nossa espiritualidade, ela acontece nesse chão da vivência e não racionalizar as coisas. Não através de eu conheço, eu consigo explicar, alguém disse e isso se tornou um relato. Não dá para a gente pegar uma experiência espiritual, uma experiência de caminhada com Jesus e fazer um método científico. Eu vou pegar aqui 20 pessoas, vou ver como é que elas se converteram, aí eu vou fazer uma curva ali para ver a forma mais fácil ali de se converter, e eu vou criar um método de evangelização, porque 80% da PIB se converteu dessa forma. Tem estratégias que podem ajudar, mas não é isso que vai fazer com que a pessoa viva uma experiência. Então a primeira coisa que eu aprendo com Tomé é que a experiência com Jesus ela é uma experiência pessoal e que ela acontece
na nossa vida. A segunda lição que eu aprendo com Tomé é que a dúvida não é um problema. Duvidar não é um problema. A dúvida é um caminho. Eu lembro quando eu tive que fazer uma prova. No seminário você tem que fazer umas coisas engraçadas assim. A gente tem uma matéria que chama homilética. E primeiro ano de homilética você aprende a pregar. Os métodos de estudo bíblico, como preparar um sermão, essa coisa de falar primeira lição, segunda, é para vocês colocarem aí para ficar mais fácil, tá? Mas aí você tem um segundo ano que você tem que fazer homilética 2. E aí são sermões especiais. E aí você tem que fazer alguns sermões que você fala assim, gente, não tá preparado para isso aqui. E aí eu tinha um professor que chama Nino. Ele é fera demais. E como é que ele fazia para escolher? Ele olhava para você, então ele pensava assim, você tem que fazer uma prova escrita e você tem que fazer uma prova prática. A prova escrita ele ia te dar uma que achava que você tinha facilidade. Aí eu lembro que ele me deu um sermão de casamento para uma prova que ele achou que eu ia ter facilidade. Ok, fiz lá, tal, bonitinho. Só que na prova prática ele me deu um velório para fazer. Só que ele colocava uma caixa mesmo assim. E eu acho essa coisa muito impessoal. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer um velório? Ele passava um perfil. Fui fazer um estudo de caso. Fui conversar com o pastor da igreja que eu trabalhava. E aí ele foi me contar de várias experiências que ele teve de fazer velório. A conversa terminou chorando, assim. Mas eu não esqueço uma coisa que ele me falou. Que ele falou assim, não tente, não ouse querer questionar. Porque eu tinha que fazer um velório de uma história de um adolescente. Uma mãe que perdeu um filho. Não ouse. Não ouse questionar uma dúvida na caminhada dela, uma crise, uma raiva que ela tiver de Deus nesse momento. Não ouse, você não tem esse direito. E ele contou algumas experiências de pessoas que ficaram muito machucadas, porque nos seus momentos de crise foram questionadas e julgadas porque tiveram dúvidas, questionamentos, crises. E aí eu fico pensando, Tomé. Talvez se Tomé fosse dos nossos tempos, a gente levaria Tomé para a disciplina. Como assim, Tomé? Você começou com esse papo de que vai duvidar? Você, crente, 3 anos, fez seminário com Jesus. Não. Você está duvidando agora, 3 anos depois. Da mesma forma, quando eu falo do caminho de Emaús, talvez a gente... Se eu fosse Jesus, na minha cabeça eu ia falar assim, gente, como vocês estão duvidando aqui, ó. Toma aqui, aconteceu a experiência, eu falei com você. Como assim vocês estão duvidando, sem fé? E a gente precisa parar de achar que a dúvida, que questionar é um pecado ou uma coisa horrível, porque a nossa caminhada de fé, ela precisa ter dúvida. Vai ter momento que você vai se questionar. Se a gente for ler os salmos são isso. É gente virando para Deus e falando assim, Deus, onde é que você está? O ímpio está aí. Está se dando bem, e a gente aqui, sofrendo injustiça, onde que você está? E aí Tomé, esse cara que perdeu aquele amigo que ele tanto tinha esperança, não só de uma amizade, mas de que seria um salvador, e aí Tomé perde ele, os amigos falam que viram Tomé com toda a sua dor, duvida, e aí quando Jesus chega para Tomé, Jesus não chega dando um sabão em Tomé, levando ele para a disciplina, lendo um texto. Jesus chega e fala, Tomé, então toca, está aqui. Tem uma conversa com ele depois e fala assim, você precisou ver para crer, tá bom. Felizes vão ser os que vão crer sem precisar ver e tocar, mas não estou dizendo que você está errado. Estou aqui para te mostrar, estou aqui, ó. A experiência que você queria está aqui. Eu fico pensando que é muito difícil a gente se abrir de forma sincera e falar das nossas crises, das nossas dúvidas. Como pastor, num pequeno grupo, de chegar um dia aqui diante de uma coisa ruim que aconteceu e falar assim, tô bravo com Deus, tô chateado. De poder questionar, de ter suas dúvidas, de não saber responder às suas dúvidas, mas de ainda assim dar um passo de fé e continuar caminhando. A dúvida, ela pode ser um caminho.
E talvez nela você não encontre uma resposta e uma certeza, mas ainda assim ela se torna um caminho que pode te levar a uma experiência pessoal com Deus. Seja sincero. Tomé é conhecido como o pai da incredulidade, da dúvida. Eu chamaria também de o pai da honestidade. Que vai dizer assim, eu preciso, não consigo acreditar dessa forma, e eu só com o que vocês estão me dando. Preciso de mais do que isso daí. A terceira lição, ou uma grande pergunta que a gente precisa responder, é qual Deus que eu creio ou qual Deus que eu caminho? O problema que a gente vive hoje não é de não acreditar em Deus, ou a nossa sociedade. Inclusive, eu acho que a gente acredita muito em Deus. Se pensar o nosso país, a nossa sociedade, a gente acredita muito em Deus. O problema é em qual Deus que a gente acredita. Tomé, ou a história de Tomé, ela vai trazer para a gente um caminho muito claro de que existe um Deus na narrativa bíblica e existe um Deus que se apresenta para Tomé. Um Deus do qual a gente consegue dar nome e que é diferente de diversos outros deuses da época de Tomé e que é diferente de diversos outros deuses do nosso tempo. No contexto das narrativas bíblicas, a gente tem a religião grega, um pouco mais fraca, mas ainda tem todos aqueles conceitos da religião grega, que meio que migrou também e se fundiu um pouco com a religião e com os deuses romanos. E a gente tem ideias de Deus muito diferentes. Do lado da religião grega, a gente tem esses deuses, que eles são parecidos com seres humanos, no caso de darem os vacilos, de mentir, de trapacear, de fazer coisa ruim, de ter filho com seres humanos, de fugir, de não assumir os filhos. E do lado dos judeus, a gente tem o Deus Javé, que diferente dos seres humanos, é um Deus justo, santo, que não mente, um Deus que ele é íntegro, mas ainda um Deus muito distante. Se dentro dessas religiões gregas, os deuses eles convivem, eles são tocáveis, eles têm relações com os seres humanos, esse Deus Javé, ele se relaciona ainda de uma forma muito distante e é inconcebível pensar ele em carne e osso. Afinal, o Santo dos Santos, o lugar onde ele habita, sequer poderia ser pisado por alguém que estivesse em pecado. E aí, dentro dessas duas ideias de Deus, surge Jesus. Um Deus que é esse Deus Javé, mas que agora ele se torna homem. Mais do que se tornar homem. Eu acho isso muito simbólico. Ele se torna criança antes de ser homem. Ele se torna criança, ele vive como um ser humano, ele aprende, ele tem família, ele faz amigos, ele sofre. E aí esse Deus, ele se apresenta para alguns, começa uma caminhada, faz discípulos, começa com um papo diferente de reino, do que era o reino de Roma, e aí ele começa com esse papo e de repente ele morre. E aí quando ele morre, surge essa ideia de que quem é que ele é, como é que funcionava essas coisas. Os discípulos não entendiam muito bem, porque os discípulos achavam que ele seria uma outra forma de Messias, e essa ideia de que ele era o Filho de Deus ainda não estava tão clara assim. E aí Tomé se encontra com esse Deus, ou se encontra com esse homem chamado Jesus. Tomé vê as feridas desse homem, ele oferece para que Tomé as toque, e Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. João começa o evangelho dele dizendo que Jesus é Deus e termina nesse capítulo 20, ainda vai ter o 21, mas no capítulo 20, dizendo através da história de Tomé que num Deus humano e ferido, Tomé reconhece o Deus que ele acredita. O Deus que a gente acredita, ou que a nossa fé aponta, é o Deus Jesus. Existe Deus, Javé, Deus Pai,
Existe Deus Espírito. Mas o texto vai dizer, João vai dizer, que a maior revelação de Deus é Jesus. A face que a gente consegue conhecer desse Deus intocável, santo, 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 ou como eu disse, santão. Esse Deus, a face que a gente consegue conhecer, experimentar dele, é a vida de Jesus. Tomé, ele é um incrédulo e ateu de um Deus que não se experimenta, de um Deus que não sofre. Tem um teólogo tcheco chamado Tomás Halik, que ele vai dizer, parafrasear um pouco Nietzsche, mas ele vai dizer que não consegue acreditar em um Deus que não sofre. E é por acreditar em um Deus que sofre que eu consigo me identificar a ponto de dizer, eu vou te seguir. Esse Deus distante demais, eu tenho dificuldade por eu não conseguir me aproximar. Mas esse Deus Jesus, ele abre uma porta para que agora eu consiga me aproximar desse Deus. E entender que esse Jesus e aquele que até então permanece distante e agora está próximo são a mesma pessoa. Jesus, ele abre esse caminho para que a gente possa se aproximar de Deus. Só que nisso tudo ele frustra as nossas expectativas que a gente constrói sobre um Deus. A gente acha que Deus tem que resolver os nossos problemas, que Deus tem que dar a cura das nossas doenças. Ele pode fazer isso, e graças a ele faz muitas vezes. Mas e quando ele não faz? Ele continua sendo Deus. Eu lembro de uma experiência que eu vivi. Eu tenho uma cicatriz aqui. Para quem já me perguntou, foi uma cirurgia. Às vezes eu fico brincando, falando que foi uma briga, tal, para parecer mais legal, mas não foi não. Foi uma cirurgia mesmo. E eu tive essa cirurgia, eu brinco que na fase que eu estava mais crente na minha vida, assim. Tava fazendo viagem missionária, tava nem namorando. Tava tão crente que eu falei, não quero nem saber, só vou viver para Deus agora. E aí, de repente, eu descobri que eu tinha um tumor. E quando eu descobri que eu tinha um tumor, eu briguei demais com Deus. Porque não tinha como, eu estava fazendo tudo certo. Estava vivendo ali, a cartilha certinho de ser crente, fazendo missões, indo na igreja, dando aula para os adolescentes, para as crianças, pensando em fazer seminário, fazendo parte de uma missão. E aí, de repente, eu tenho um tumor e falo, tá errado? Ué, como assim? Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Ouvi até aquelas músicas mais penteca que fala os nomes de Deus tudo, aí tem o Deus que cura. Ouvia e falava assim, não, é o Deus que cura. Como é que é? Javé, que cura. Não vou cantar, mas ouvi falar assim, Deus cura tudo, vai me curar. Aí eu fui para uma viagem missionária lá no Xingu. E aí minha mãe é a batista mais pentecostal que eu conheço. E ela é cheia dos amigos missionários, assim. Aí ela me liga de manhã. Filho, não sei o que, estou com um missionário aqui que veio aqui na igreja. Tenho esse testemunho para contar. Minha mãe é daquelas que comprava os DVDs, sabe? E aí, o missionário orou por mim e declarou a cura. E eu falei, tô curado, irmão. Eu tinha um carocinho aqui, né? Mas não deve cair no mesmo dia, né? Deve ser igual o TED ou DOC, sei lá, cai no outro dia. Aí eu fui dormir, acordei no outro dia. Na hora que eu vi aqui, aí tava o caroço. Eu falei, gente, não, mas deve estar diminuindo. Fiz a minha viagem e tal, voltei, fiz meus exames e tive que fazer uma cirurgia. E eu acredito que Deus me curou. Mas a experiência de Tomé, ela traz esse ensinamento pra gente de que Deus, ele não prometeu que ele vai curar e resolver todos os nossos problemas. Mas uma coisa ele prometeu, que ele vai estar com a gente. E aí sair dessa ideia de Deus em Jesus, que tem que resolver todos os nossos problemas, para esse Deus em Jesus que está dizendo para a gente, Cirilo, você está sofrendo com tumor? Toca aqui. Toca aqui. Porque eu também sofri, então eu sei o que é sofrimento. Eu posso te acolher porque eu sei o que é sofrimento. É diferente quando um pai está falando sobre problemas com os filhos. Para mim que não tem filho, quando ele fala para outro pai, fala, eu sei o que você está passando. E Jesus é essa pessoa que está dizendo para a gente assim,
eu sei o que você está passando, porque de sofrimento eu entendo. Então assim, eu prometo para você, eu vou estar com você em cada passo desse sofrimento. Jesus, mas eu estou com a dor do luto. De luto eu entendo, perdi amigo, perdi meus discípulos, morreram, eu morri. Então assim, eu estou com você nisso daqui. Então, é de sofrimento que você quer falar? Pode tocar. Porque eu sou um Deus que sofre. Deus em Jesus é um Deus ferido. Isso não o torna menor, mas faz com que a gente consiga se identificar com um Deus que sabe o que a gente está passando. A experiência do Evangelho não é da relação com um Deus distante, mas com um Deus do qual ama tanto a gente que Ele se aproxima e se identifica com a gente nas nossas dores. Se alegra, faz amigos e sofre. E é por causa dessas feridas que eu consigo olhar e, como Tomé, dizer: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Eu seria hipócrita se eu dissesse que Deus vai resolver todos os seus problemas. Que mesmo Ele vivo, ressurreto e vivendo ainda através da gente, que Ele vai resolver todos os seus problemas. E se você veio aqui, talvez com algum problema, com alguma crise, na esperança de que Deus resolva o seu problema, eu não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir, por causa da fé, do texto, do Deus em Jesus que viveu, do testemunho que os discípulos dão, que Ele vai estar com você. Nas suas dores, nas suas crises, nas suas dúvidas. Como foi falado nos outros domingos, os discípulos de Emaús, eles não reconhecem Jesus, mas ainda assim Jesus caminha com eles. Tomé passa os 7 dias lá talvez em crise, mas Jesus sabia aquilo que estava acontecendo com ele. E se você estiver frustrado com Deus, faz parte de uma caminhada. E a frustração é boa. Porque é nessa frustração que a gente entende que Deus não tem que suprir as nossas expectativas, mas que Deus em Jesus é quem Ele é. Eu queria orar com vocês. Queria que vocês abaixassem a cabeça e pensassem nas experiências que vocês já viveram com Deus. Das experiências de dor, de feridas, de crises, mas também de como algumas delas se resolveram ou passaram, ou que vocês se encontraram com Jesus nessas experiências. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor não cumpriu as minhas expectativas. Obrigado porque o Senhor é um Deus muito maior do que elas. Obrigado por não resolver todos os meus problemas como eu queria que o Senhor resolvesse. E me colocar no meu lugar, de entender que no nosso papo Deus é o Senhor e não eu. Obrigado por caminhar conosco, mesmo quando a gente não percebe. Obrigado por deixar a gente tocar suas feridas e poder reconhecer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus, Jesus. O nosso Deus que a gente pode chamar, que a gente dá nome, que a gente pode falar, se abrir e ser honesto. A vida não é do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer. A
gente não tem controle sobre o que a gente vive. As nossas famílias não são o que a gente queria que fosse. Talvez a gente também não seja aquilo que eles queriam que a gente fosse. Mas ainda assim o Senhor é Deus. E em Jesus a gente se identifica e pode chamar de Senhor meu e Deus meu. Abençoa a nossa comunidade para que a gente possa viver as nossas experiências pessoais. E que esse tanto de experiências pessoais, elas se tornem experiências comunitárias. E que enquanto comunidade, enquanto pessoas que seguem o Senhor, a gente possa manifestar. Não tentando convencer, mas manifestando para que outras pessoas, através da nossa vida, das nossas dores, das nossas feridas, dos toques, a gente possa manifestar, Jesus, o Senhor. Que no sofrimento do outro a gente possa ser quem oferece o corpo para tocar. Que na dor do outro a gente possa ser o acolhimento que o Senhor teve conosco e tem conosco. Obrigado porque o Senhor vive e na sua vida a gente consegue viver também. Obrigado porque o Senhor vive e na nossa vida o Senhor nos ensina como viver. Que a gente possa caminhar contigo, hoje e sempre. É em nome de Jesus que oramos. Amém.